no verso 12, que são muito importantes. O profeta Natan falou para Davi: quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, o teu descendente, o qual procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. O que é de chamar a atenção aqui, queridos, é a seguinte expressão: farei levantar depois de ti a tua semente, a qual procederá de ti. O que tem a ver isso daí? Uma promessa comum? Não. A expressão, a tua semente depois de ti, ela só ocorre em todo o Antigo Testamento em relação a 3 pessoas. E a ninguém mais. Ocorre a Abraão, no capítulo 17. Ocorre com Jacó, quando Deus confirma a aliança de Abraão com Jacó. E ocorre, para a última vez, com Davi. E não mais. A semente prometida seria da casa de Abraão, na linha de Jacó, e culmina com Davi. Depois de Davi, é o Messias. E ninguém mais. Ninguém mais teria o direito de ser o antepassado do Messias depois de Davi. Davi é o último na linha da promessa. E além disto, existe algo mais próximo entre Abraão e Davi do que até com Jacó. A expressão, a qual procederá de ti, socorre 2 vezes na Bíblia. Com Abraão, em Gênesis 15. Com Davi, em 2 Samuel 7,12. E com ninguém mais. Davi é apresentado na Bíblia como o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Ele é o clímax. Depois, o filho que viria dele seria o prometido Messias. Nós vemos isso, queridos, quando nós chegamos na Bíblia, notem bem. Vocês abrem o Evangelho, Mateus, capítulo 1. Notem só como começa o Evangelho. O Evangelho começa nessa linha aqui. Hein? Prometido aqui. Ligação especial de Abraão e Davi. Abre Mateus, capítulo 1, primeiro verso do Evangelho. Primeiro verso do Novo Testamento. Okay? Diz assim. Okay? Livro da genealogia de Jesus, o Messias, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão, Davi. Okay? Veja o que o anjo falou para Maria. Lucas, primeiro capítulo. O anjo falou para Maria, quando ele anuncia o nascimento de Jesus. Okay? Tudo bem. Capítulo 1, verso 30 e diante, diz: mas o anjo disse a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, o qual a quem chamarás por nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus é chamado de o filho de Davi. E Davi será seu pai. Quando Jesus entra em Jerusalém, sentado no jumentinho, a multidão clama: bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Bendito o filho de Davi. Chegamos aqui ao clímax. As promessas param em Davi. Agora só se espera o cumprimento. Portanto, em Davi, nós chegamos ao clímax das promessas da terra e do filho. Próximo, Ramon. A aliança de Davi é também uma aliança universal. Quando nós chegamos lá, lembra, diz:
Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando vamos a Salmos, capítulo 2, segundo Salmos da Bíblia, verso 17, aqui está uma orientação de Deus para toda a humanidade. Salmo 2, não é? Desculpa, verso 12, 17 é outro. Diz aqui Deus, dando uma ordem para todo ser humano: beijai o filho, aqui é o filho de Davi, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que se refugiam nele, no Filho. Todos aqueles que se refugiam no Filho serão bem-aventurados. Sim? Fonte da bem-aventurança, refugiar-se no Filho. Salmo 72, verso 17. Diz assim, falando sobre o filho de Davi, diz o Salmo: subsista para sempre o seu nome, o nome do filho de Davi, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Como é que a humanidade seria abençoada? Como é que a humanidade poderia ter a bem-aventurança? Através do filho de Davi. Ele é a fonte da bênção. Ele é a fonte da bem-aventurança. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, 19, depois de receber as promessas de Deus, não é? Davi vai ao templo, vai ao santuário e ora. E diz: Senhor, é pouca coisa que o Senhor me tirou de trás das ovelhas, é pouca coisa que o Senhor me colocou no trono, e agora o Senhor fala da minha casa para longos dias, para sempre. E aí tem uma frase bem específica nesse verso 19. E isto, Senhor, é instrução para todos os homens. E a palavra instrução aqui é Torá. Sim? O filho de Davi é uma lei de Deus para toda a humanidade. Se refugiar nele, aceitá-lo, aceitar o seu domínio, a sua soberania, é uma lei de Deus. O homem que quiser viver com Deus, não é possível sem a submissão ao filho de Davi. Isto é lei de Deus para toda a humanidade. E ele vai reinar por toda a eternidade sobre todos os seres humanos que se submeterem a Deus. Isto é lei de Deus, estabelecido ali, naquele momento, com Davi. O teu filho reinará para sempre. E isto sobre toda a humanidade. Já pensou que privilégio Deus deu a Davi, gente? Uma coisa extraordinária, aqui tem várias passagens que falam sobre a mesma coisa. Não é? Sobre este mesmo princípio. Alguns homens chegarão na nova terra e terão alguns privilégios extraordinários. Entre eles está Davi. Abraão, Jacó, Isaac. Mas já imagina, nós vamos entrar na nova terra e nós veremos lá na nova terra, sentado no trono, Deus. Ao lado direito, sentado no trono, está Jesus. Nós diremos: este é o meu Salvador. Ele é o nosso Salvador. Este é meu irmão, porque ele nos adotou na família dele. Mas Davi vai chegar: este é meu filho. Até o meu genes está no gene dele. E é de verdade. Jesus é filho de Davi. E Davi vai ter um filho assentado no trono do universo, reinando para toda a eternidade. Que privilégio extraordinário Deus deu a este homem. Sim? Ele é chamado a estrela da manhã, o filho de Davi. E ele reina sobre toda a terra e sobre todo o universo. Sim? Este é um privilégio que Deus deu a Davi. E Davi vai experimentar pessoalmente. Sim? Junto com esse aspecto universal do reino de Davi, vem então um último aspecto que é interessante. Próximo então. Bom. Quando nós olhamos a aliança de Davi, nós encontramos uma ênfase em Jerusalém, como a capital do reino de Davi, mas sobretudo como o lugar que Deus estabeleceu a sua morada.